Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. O XRP está passando por algo que o mercado ainda não percebeu. Enquanto o preço parece parado, enquanto o varejo acredita que nada está acontecendo, duas peças gigantes se movem fora do campo de visão. A primeira é clara: baleias drenando mais de 3 bilhões de XRP em silêncio absoluto. Mas a segunda é o que muda tudo. Uma nova análise sugere que o XRP está sendo estruturado como um ativo ponte para bancos centrais, um componente crítico para a liquidez global. Algo tão profundo que alguns analistas já afirmam que o XRP pode se tornar mais importante que o Bitcoin na arquitetura do sistema financeiro internacional. E quando você junta essas duas peças, o padrão deixa de ser coincidência e passa a ser intenção. E se você é do tipo que percebe padrões antes do resto do mercado, então não faz sentido assistir isso como qualquer um. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque informação estratégica não chega na superfície, ela circula entre quem sabe onde procurar. Tudo começa com a movimentação das grandes carteiras. Você já reparou que as baleias nunca aparecem quando o mercado está animado? Elas nunca compram no pico, nunca compram com FOMO, nunca compram quando o varejo está feliz. Elas só aparecem no silêncio. E esse acúmulo recente, o maior da história recente do XRP, não é só um dado, é uma mensagem. Algo do tipo: o preço está estável, mas nós sabemos que o cenário não está. Nós vemos aqui nesta matéria que baleias acumulam 1.000 milhão bilhão 3,1 bilhões de XRP e agora detém a maior participação na oferta da história. Nós vemos aqui abaixo nessa matéria que os grandes investidores de XRP com saldo entre 10 milhões e 100 milhões de XRP detêm agora a maior participação na oferta da história. Este desenvolvimento surge na sequência de uma recente campanha de acumulação realizada por esse grupo exclusivo de usuários. A onda de compras permitiu-lhe acumular até 3,17 bilhões de XRP, aqui está milhões, mas a tradução está errada, atualmente avaliado em 4,5 bilhões de dólares desde outubro de 2025, quando a tendência de baixa do mercado ganhou impulso. Nós vemos um pouco mais abaixo nessa matéria que as baleias do XRP aproveitam a oportunidade, embora a queda tenha afetado o sentimento do mercado, certos grupos de grandes detentores de XRP parecem estar aproveitando a oportunidade de comprar na baixa, especificamente endereços com entre 10 milhões e 100 milhões de XRP têm aumentado continuamente suas participações desde outubro de 2025, no que parece ser a maior onda de compra da história. E a forma como eles fazem isso é quase cirúrgica. Compram lentamente, drenam supply aos poucos, não deixam rastros nas velas, não alteram tendência, fazem o possível para manter o gráfico deprimido, enquanto a liquidez desaparece do outro lado. Mas essa é apenas a primeira peça. E como todo bom quebra-cabeça, uma peça sozinha não revela a imagem inteira. E se você é do tipo que enxerga além das velas e sabe que fluxo diz mais do que preço, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque quem entende o movimento antes das manchetes entra antes das oportunidades. E é aqui que surge a peça mais inesperada desse tabuleiro. Segundo a nova análise institucional, o XRP está sendo apontado como o ativo ponte ideal para bancos centrais. Não teoria, não rumor, mas o modelo que começa a ser discutido abertamente. Um sistema onde o XRP faria a interligação entre moedas digitais
infraestruturas bancárias e liquidez internacional. E tem algo ainda mais ousado. Analistas sugerem que, nesse papel, o XRP não compete com o Bitcoin, ele ultrapassa, não em preço, mas em função. E em mercados institucionais, função sempre vence aparência. O motivo é simples, os bancos centrais eles não querem um ativo especulativo, eles querem liquidez, velocidade, neutralidade e capacidade de ultrapassar fronteiras sem fricção. Nós vemos aqui nessa matéria que XRP é apontado como ativo de transição para bancos centrais, maior que o Bitcoin. Nós vemos aqui abaixo que a afirmação ousada de um investidor experiente sobre o XRP reacendeu uma questão comum nos mercados de criptomoedas. Um token criado para liquidação rápida poderia algum dia superar sua função original de reserva de valor? Nós vemos aqui abaixo que, de acordo com a publicação no X feita por Pups, um antigo defensor do Bitcoin, se os bancos centrais adotarem uma única ponte on-chain, o XRP poderá eclipsar o Bitcoin em magnitude. Nós vemos aqui que relatórios apontam movimentos recentes no mercado que preocuparam formuladores de política e investidores. A mesa de operações do Federal Reserve solicitou cotações iniciais de dólar no par iene após uma forte oscilação do iene, uma medida solicitada pela autoridade do Tesouro. Essa rara verificação destaca como a volatilidade cambial pode levar as autoridades a considerarem novas ferramentas e reacendeu as discussões sobre mecanismo de liquidação mais rápidos. E aqui nós vemos, todos os bancos centrais usarão o XRP como ativo de ponte. Está agora se tornando realidade. Quando isso acontecer, o XRP ultrapassará o Bitcoin em grande medida, Então essa foi a mensagem do analista. E abaixo aqui tem toda uma imagem, nessa publicação é do dia 19 de fevereiro de 2026, tem toda uma imagem aqui dos bancos centrais e o XRP no meio como ativo ponte. Nós vemos aqui que cronologia e discussão institucional da Ripple, com base em informações de reuniões da empresa e publicação de executivos, a liderança da Ripple prevê que 2026 será o ano em que grandes players regulamentados poderão investir dinheiro real na XRP Ledger. A presidente da Ripple, Monica Long, esboçou cenários em que bancos e gestores de ativos operam sistemas de produção vinculados a pools de liquidez on-chain. Essas ideias foram repercutidas em diversos veículos de notícias sobre criptomoedas e alimentaram narrativas otimistas. Então tem aqui como funciona um ativo ponte. Os prazos de liquidações seriam medidos em segundos, os registros de auditoria seriam automáticos. Dito isso, grandes instituições elas priorizam regras e supervisão. Então qualquer implementação real seria gradual e cautelosa. E a lógica é matematicamente simples. Quanto maior o uso como ponte, maior a demanda estrutural. Quanto maior a demanda estrutural, menor a necessidade de supply disponível. E quando você lembra que baleias estão drenando bilhões, a narrativa ela muda completamente. O que era apenas um ativo lateralizado passa a ser candidato real à infraestrutura bancária global. Agora conecta as duas pontes. Baleias acumulando 3,17 bilhões de XRP. O XRP começa a ser discutido como ativo ponte para bancos centrais. O gráfico continua estável, como se estivesse segurado. O varejo desanima porque não vê movimento e o fluxo institucional opera nas sombras. Isso é absorção, e absorção institucional nunca aparece no gráfico até ser tarde demais. Essa fase, essa calmaria desconfortável, esse silêncio estranho, essa lateralização é sempre o prelúdio de uma ruptura, porque o mercado grande se move assim. Primeiro, limpa a liquidez, depois neutraliza sentimento, depois se posiciona e só então deixa o preço mostrar para onde vai. É como quando você entra numa casa aparentemente abandonada, paredes descascadas, jardim largado, mas o chão está varrido e a fechadura acabou de ser trocada. Na superfície, tudo parece morto, mas os detalhes mostram que alguém está preparando algo grande longe
dos olhos de quem passa. E é isso que está acontecendo no XRP. O varejo olha para a lateralização e vê tédio, mas quem cruza dados, baleias drenando bilhões, narrativa institucional crescendo, liquidez sumindo, parece que o silêncio não é natural, é intencional. E toda a calmaria intencional aponta para a mesma descoberta. O gráfico não mostra o futuro, ele mostra apenas o que deixaram você ver até agora. Agora, olhando diretamente para o gráfico diário do XRP, a estrutura fica ainda mais clara. O preço continua preso dentro do canal de baixa, mas começa a mostrar sinais de exaustão, especialmente após ter defendido a região de $1,14, que aparece como suporte crítico. Essa região funciona como a base do canal e como zona onde compradores têm reagido de forma consistente. As médias móveis exponenciais, especialmente as de 9 e de 20 períodos, ainda estão acima do preço, indicando pressão vendedora. No entanto, o preço está se aproximando delas novamente, o que geralmente sugere tentativa de rompimento. Se o XRP conseguir fechar candle acima da EMA de 20 períodos, abre espaço para buscar as zonas marcadas no gráfico em 1,50, 1,67 e 1,85. O RSI traz o detalhe mais interessante. Após semanas enterrado em níveis de sobrevenda, ele finalmente cruzou a média amarela de forma ascendente. Esse tipo de cruzamento, principalmente em tendência esticada, costuma anteceder movimentos mais bruscos, tanto reversão quanto short squeeze. Isso, combinado com a diminuição visível da volatilidade, indica que o XRP está comprimido, pronto para um movimento mais forte assim que a liquidez decidir para qual lado vai. E aí entra a parte mais importante. O comportamento recente do preço não combina com o comportamento das baleias, nem com o comportamento institucional e nem com o comportamento do RSI. Quando o preço conta uma história, mas os dados contam outra, é quase sempre o dado que vence. E antes de concluir sobre o XRP, eu gostaria de falar da Margex Exchange, que é uma das maiores corretoras de operações em futuros do mundo. A Margex Exchange não é qualquer corretora, já tem mais de 500 mil utilizadores registrados, mais de 180 mil negociações diárias e atende 153 países, sem contar que tem aqui o copy trade, que é fantástico, né? Que você pode copiar os melhores traders aí do planeta com apenas um clique, tá? E além de você operar futuros dentro da Margex, você também pode comprar criptomoedas via Pix, por exemplo, comprar XRP aqui pagando com BRL, né? Pagando com real ali e pagando via Pix. Você não pode negociar spot aqui dentro, mas você pode comprar a criptomoeda, por exemplo, e mandar para a sua corretora de preferência ou até mesmo mandar para uma carteira de autocustódia. Então, esta é a Margex Exchange, todos os links na descrição deste vídeo. Mas encerrando aqui o XRP, o varejo, ele sempre olha o gráfico e vê o que? Monotonia. As baleias olham para o fluxo e veem oportunidade. Os bancos centrais, eles olham para a infraestrutura e vê utilidade. E quando essas três realidades colidem, o mercado ele não fica parado, ele se dobra. A pergunta não é quando o preço vai subir. A pergunta certa é por que alguém estaria drenando o supply no silêncio se nada estivesse prestes a acontecer? Porque movimentos invisíveis não são acidentais. E se você não quer ser o último a entender o que está acontecendo no XRP, então faz sentido agir diferente da massa. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque a informação que chega antes muda decisão, e decisão muda resultado. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.